Olá! Neste vídeo nós iremos tratar da análise de atividade inventiva no exame de pedido de patente. Iremos abordar a questão das patentes de seleção. Carlos Correia define patente de seleção como aquela sobre a qual um único elemento ou um pequeno segmento dentro de um grupo mais abrangente, conhecido, é selecionado e reivindicado independentemente, baseado numa característica particular não mencionada no grupo mais abrangente. A seleção de um composto do qual se observe vantagens substanciais com relação às características específicas do composto descrito de forma genérica em patente anterior, poderá justificar a atividade inventiva de uma nova patente como patente de seleção, desde que se mostre adicionalmente que não se trata mera seleção arbitrária de uma faixa contínua já conhecida. Na Inglaterra, William Cornish observa que, quando uma classe de objetos já é conhecida e for possível especificar objetos específicos dessa classe mais geral, uma subclasse que apresente vantagens sobre a classe mais geral como um todo, será possível obter uma patente de seleção. No julgado no tribunal inglês, estabeleceu os critérios para a concessão de uma patente de seleção. Em primeiro lugar, deve haver uma vantagem substancial alcançada pelo uso dos elementos selecionados. Segundo, todos os elementos selecionados devem possuir alguma vantagem, ainda que em algumas poucas exceções isto não seja razão para invalidar uma patente. E em terceiro, a seleção deve ser relativa a uma propriedade que pode ser dita como peculiar ao grupo selecionado. No Canadá, um julgado conclui que o fato de que as condições de uma patente de seleção não terem sido encontradas não constitui uma base independente para atacar a validade de uma patente. Ao invés disso, as condições para caracterizar uma patente de seleção auxiliam a análise dos fundamentos legais definidos em lei: novidade, obviedade, suficiência descritiva e utilidade. Em resumo, uma patente de seleção é vulnerável ao ataque com base em quaisquer dos fundamentos definidos em lei, e a lei não possui qualquer referência que negue patente de seleção. Ou seja, o julgado na Canadá diz que aplica-se os critérios usuais de uma patente de seleção. Não há uma vedação direta por ser uma patente de seleção. Uma invenção que pleiteie uma seleção específica de um grupo amplo possível de elementos para um radical R, por exemplo, não possui atividade inventiva se o documento de história técnica fornece motivações para que um técnico no assunto chegue aos mesmos elementos específicos, né? Então, a história técnica descreve o elemento geral, mas o técnico no assunto tem as motivações para chegar no específico. Então, não posso ter patente para esse específico. Segundo, a invenção não revela qualquer vantagem adicional que já reveladas no documento de anterioridade. As vantagens que você observa no específico são aquelas já observadas no caso geral. Terceiro, a invenção, apesar de revelar vantagens, estas são as propriedades que o técnico no assunto esperaria de tais compostos, de modo que, buscando tais características, seria levado à seleção dos mesmos elementos específicos usados na invenção. Então, há que ter algo particular nessa seleção. A mudança de proporções de uma composição de um elemento que compõe um produto pode justificar a atividade inventiva. Por exemplo, Charles Goodyear inventou a borracha vulcanizada macia, Soft Vulcanized Rubber, que consistia na mistura de borracha da Índia e enxofre numa proporção 5:1. Posteriormente, Nelson Goodyear inventou a borracha vulcanizada dura, em que a proporção foi modificada de 1:1. Nesse caso, a mudança nas proporções resultou em dois produtos totalmente distintos, com modos de operação distintos e características diferenciadas, não consideradas não óbvias para o técnico do assunto. Então, se a reivindicação não especifica qualquer faixa, mas apenas o relatório descritivo especifica essas faixas, as cortes, em geral, tendem a assumir essa limitação no escopo da reivindicação. Por exemplo, considere uma reivindicação que trata de um preparo de frutas secas, em que ele não especifica maiores detalhes do que significa frutas secas. O relatório descritivo, por outro lado, especifica que as frutas secas são entendidas como contendo de 10 a 18% de umidade. Pois bem,
as cortes tendem a interpretar essa limitação do relatório descritivo na reivindicação, ainda que não esteja lá explicitamente lá. O ideal é que esteja. O Escritório Europeu de Patentes, numa decisão, discutiu os critérios para a concessão de patente de seleção, que consiste na síntese de um produto químico envolvendo a preparação de uma mistura. A seleção de uma substância pode ocorrer para um composto não mencionado no estado da técnica, tendo uma fórmula específica que esteja englobada numa fórmula mais geral, conhecida no estado da técnica, na ausência de qualquer informação que sirva como substância de partida para tal composição. No caso que o documento de estado da técnica revela tal substância de partida, assim como o processo de reação, então, nesse caso, a dita composição, ela não teria novidade. Se uma seleção é feita a partir de uma lista individualizada de opções identificadas no estado da técnica, está claro que não há novidade nesta seleção, conforme decisão do Tribunal Europeu. Por outro lado, se essa composição é resultante de duas substâncias de partida conhecidas individualmente em duas listas, então haverá patente de seleção na medida em que a possibilidade de combinação para usar essas duas listas seja bastante ampla. Então, nesse caso, as substâncias de partida que levaram a substância são dadas em duas substâncias, em duas listas diferentes. Então, o número de combinações é elevado, isso exigiria um esforço inventivo grande do técnico no assunto. Por isso é que, nesse caso, é dito como inventivo. No caso anterior, em que você tem uma substância de partida apenas e as possibilidades a serem testadas são pequenas, então, nesse caso, pode-se dizer que o técnico no assunto chegaria à solução sem maiores problemas. Isso não é considerado inventivo. Outra decisão estabelece que, no caso do estado da técnica revelar um documento com duas listas individualizadas, por exemplo, elementos redondos ou quadrados, feitos de metal, plástico ou madeira, então eu tenho duas listas. A primeira lista é a forma do elemento, redondo ou quadrado. A segunda lista, ele diz que o material pode ser feito de metal, plástico ou madeira, tá? E apenas alguns elementos são citados nesse documento, como, por exemplo, elementos redondos feitos de madeira. Então, há novidade caso o documento posterior pleiteie a seleção de elementos não descritos diretamente nesse primeiro documento, como, por exemplo, elementos quadrados feitos de metal. Então, eu tenho um documento posterior que fala elemento quadrado feito de metal, e o que eu tenho no estado da técnica são duas listas, em que, numa das combinações, ele revela o elemento quadrado feito de metal. Nesse caso, como não está lá explícito essa opção lá, eu posso dizer que isso tem novidade. Tá? Há novidade. Esse critério é igualmente aplicado para reconhecer prioridades de documentos. Tá? Com relação à análise de atividade inventiva das patentes de seleção, uma outra decisão observa que a seleção arbitrária de um número de soluções possíveis, na ausência de uma indicação em favor desta solução, é considerada inventiva, se houver um efeito técnico novo que distinga a solução reivindicada das outras soluções. Então, veja, eu posso ter lá um conjunto de soluções. Se a solução específica que eu pleitear, ela está trazendo os mesmos efeitos que foram citados no documento anterior, não haverá patente de solução. É importante que haja uma solução, um efeito diferenciado aqui nessa minha solução, e que as possibilidades de combinação lá do estado da técnica sejam muito trabalhosas, muito exaustivas. Não pode ser um número reduzido de possibilidades. No caso em que o técnico no assunto é conduzido para uma situação via única, a existência do chamado efeito surpreendente ou efeito bônus não é suficiente para garantir a atividade inventiva da solução. Então, veja, eu posso até ter um efeito diferenciado, mas se eu fui levado àquela solução porque eu não tinha outra alternativa, ou porque eu só tinha duas ou três alternativas, esse efeito bônus foi uma vantagem que eu ganhei, não foi mérito meu. Então, isso tende a não ser levado em conta, porque o número era reduzido de possibilidades. Nos Estados Unidos, temos uma decisão em que uma anterioridade descrevia a invenção de forma mais ampla. Ele descrevia simplesmente que a característica tinha que ser menor que 150 partes por milhão. Tá? Ela antecipa
uma faixa mais estreita encontrada na reivindicação. Veja que a reivindicação ela é mais específica, ela trata de menos de 50 partes por milhão. O estado da técnica ela é mais amplo, falava de menos 150 partes por milhão. Bom, mesmo esse estado técnico sendo mais amplo, ele foi usado para matar a patente, porque no caso a Corte entendeu que haveria antecipação se um documento de estado técnico descrevesse cada limitação da reivindicação e possibilitasse o técnico do assunto a realizar a invenção reivindicada sem experimentação indevida. No caso em questão, a Corte alegou que a faixa de valores mais estreita não é criticamente diferente de uma faixa mais ampla. Em nenhum momento o titular afirmou que esse valor, 50 ppm, era um valor crítico. A Corte não observou qualquer sinergia ou efeito inesperado e, dessa forma, entendeu que não era patenteado. Então, veja, eu tenho uma faixa mais específica, mas as características, os efeitos técnicos que eu alcanço são os mesmos que eu alcançava lá na faixa mais ampla. Então, eu selecionei arbitrariamente uma faixa mais específica. Para isso, eu não ganho patente. A mera escolha de elementos, subgrupos ou subfaixas arbitrários não garante a atribuição de atividade inventiva para a seleção, já que os efeitos decorrentes da escolha são avaliados sempre do ponto de vista técnico do assunto. Se a invenção consiste meramente na escolha de um número de possibilidades conhecidas, ou meramente na escolha de um número de alternativas igualmente possíveis, e a solução selecionada não produz qualquer efeito inesperado, a invenção não envolve atividade inventiva. TRF2, Tribunal no Brasil, entendeu que, num caso de uma patente analisada, que haveria sim a possibilidade de patente de seleção. Diz a Corte: entendo que as inovações inseridas no processo de blindagem química narrados pela patente não encontram paralelo nas anterioridades comparadas no presente laudo e representam nítida evolução dos resultados que eram até aqui conhecidos, bem como o desenvolvimento de novos parâmetros e o advento do tratamento térmico em temperatura entre 600 e 640 graus Celsius, trouxeram melhores resultados no que tange à proteção contra corrosão, erosão e abrasão. E há de ser dito, as autoridades em tela não tinham essa tríplice preocupação, ao que se conclui que a matéria não é óbvia, não estando compreendida no estado técnico, caracterizando assim sua novidade de atividade inventiva. Então, veja, foi dada uma patente, Tribunal Brasileiro, para uma patente de seleção. Conclusão. Patente de seleção. Um número ou um único elemento ou um pequeno segmento dentro de um grupo mais abrangente, conhecido, é selecionado e reivindicado independentemente, baseado numa característica particular não mencionada no grupo mais abrangente. A seleção de um composto no qual se observe vantagens substanciais em relação a características específicas do composto descrito de forma genérica em patente anterior poderá justificar desta maneira a atividade inventiva para esta nova patente. Se a invenção pode ser obtida como uma mera extrapolação direta a partir do estado da técnica, a mesma não envolve atividade inventiva. Muito obrigado.